Queridos, a paz do Senhor, glória a Deus. Bom é estarmos na presença de Deus, do Deus Altíssimo, amém? Sentirmos toda esta esperança, todo este renovo nos nossos corações. Abra comigo a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, e vamos ler os versos 6 e 7. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, os versos 6 e 7. Está escrito: Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como foste ensinados, abundando em ação de graças. Só até aqui. Pai Santo e glorioso Deus, eu te agradeço, meu Pai, o privilégio que é estarmos de fronte diante da Tua Palavra. Ela está aberta nas nossas mãos, Senhor, os nossos olhos carnais a podem ler. Mas nós queremos mais esta manhã, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, que leves cativos todos os nossos pensamentos e libertes a nossa mente, Senhor. Senhor, prepares o nosso coração para receber a Tua Palavra falada. E eu me entrego na Tua mão, Senhor, para que seja somente um utensílio, uma ferramenta, o transportador da Tua mensagem. Para que estes meus irmãos, Senhor, saiam daqui edificados, rejuvenescidos, restaurados, cheios do Teu poder, do Teu conhecimento e da Tua sabedoria. Em Teu nome, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes a garganta nos trai, amém? Já passa. Colossenses 2, capítulo 6 e 7. Esta passagem eu fui escolhê-la para trazer uma mensagem aos nossos corações esta manhã, e preste atenção àquilo que você vai ouvir hoje. O tema tem por título 5 passos para uma caminhada saudável. Eu vou repetir: 5 passos para uma caminhada saudável. Eu queria abrir esta mensagem dizendo algo. Existe muito povo, existe muita gente que pensa que ser cristão é estar na igreja. Ser cristão é vir ao domingo, ser cristão é louvar, cantar uns hinos, umas canções, ouvir a palavra e ir embora. Mas eu quero te dizer que ser cristão é muito mais que isso. É isso, mas muito mais. Vai muito para além disso. E existem passos que nós temos que dar, porque nós estamos numa caminhada. Nós, desde o primeiro minuto em que nascemos, iniciamos uma caminhada. Para uns mais longa, para outros mais curta, mas não deixa de ser uma caminhada. Nesta fase da nossa vida, eu glorifico e louvo a Deus por isso. Nós estamos numa caminhada de santificação, até alcançarmos a glorificação na segunda vinda de Cristo. Amém? Mas nesta caminhada de santificação, há passos que nós temos que dar. Muitos de nós vivemos enganados e sofremos porque não sabemos quais os passos que nós devemos dar. Mas eu quero te dizer hoje, pelo Espírito Santo de Deus, iremos aprender algo de novo que nos vai ajudar a dar esses passos nesta nossa caminhada, enquanto aqui neste mundo, enquanto vivermos neste fato velho. Amém, igreja? Andar na fé e na santidade
é muitas vezes comparada ao curso do metal nobre nas mãos dos fundidores. Quem é que aqui sabe o que é uma casa de penhores? Todos nós sabemos o que é uma casa de penhores. E aquelas casas de compra e venda de ouro e prata? Também sabemos. Você sabe para onde é que vai esse ouro e essa prata que essas casas lhe compram? Ela não vai ser revendida. Ela não volta às vitrines dos joalheiros. Ela vai ser fundida. Amém? Ela vai passar pelo fogo. Ela vai passar pelo martelo. Ela vai passar pelo cisel, pelo formão dos artesãos. Mas primeiro ela vai ter que passar pelo fogo, pela mão dos fundidores. Para ilustrar isto, eu quero lhe dizer que nos tempos antigos, hoje não acontece isso. Até porque hoje o nosso dinheiro não é ouro nem prata, é tudo menos isso. Mas no tempo em que as moedas eram de ouro e prata, elas iam tendo um desgaste físico. Ia-se perdendo a estrutura da moeda, a cunhagem da moeda ia-se perdendo, então havia necessidade de retornar a fazer novas moedas. Essas moedas eram primeiramente recolhidas, iam aos fundidores e eles iam martelando as moedas em cima da bigórnia, de forma a fazer uma chapa, de uma placa, e então ia ser fundida para quê? Para fazer uma nova moeda. Em Colossos, nesta passagem, Paulo exorta aquela igreja contra os falsos mestres, contra as perseguições, contra as falsas doutrinas, e ele vai martelando aquele povo com as marteladas da verdade. Claramente é neste texto que Paulo também nos ensina hoje a nós, Igreja de Cristo, em Olhão, os deveres de quem verdadeiramente almeja progredir no verdadeiro crescimento espiritual. Tudo isto para dizer o quê? Tudo isto para dizer que você era uma moeda velha. A sua cunhagem já estava desfeita. Já nem se sabia se era moeda ou se era outra coisa qualquer. E o Espírito Santo de Deus é o nosso fundidor e nos faz passar pelo fogo e pelas marteladas da bigórnia até surgirmos uma nova moeda. Essa é a nossa caminhada, a caminhada da santificação. Nós nascemos moeda nova no corpo, mas no espírito não passamos moedas velhas. E esta caminhada que nós temos aqui, que Deus nos preparou, a caminhada na santificação, nós iremos passar pelo fogo e nós iremos passar pela bigórnia, até chegarmos à glorificação, à presença de Deus, como uma moeda perfeitamente nova e bem cunhada. Amém? Cunhada com o selo do Santo Espírito. Aqui na passagem que nós lemos, e eu ainda não entrei na mensagem, eu só estou a introduzir na mensagem. Há aí dois termos que Paulo aplica aí, que são muito importantes que nós, eu já vou falar neles, mas é muito importante que nós entendamos. E está aí no verso 7, arraigados e sobre-edificados. Noutras versões está radicados e edificados. Noutras traduções está enraizados e edificados. São duas metáforas que Paulo utiliza, concernentes uma à natureza e outra à construção. E estas duas metáforas, da maneira como elas utiliza no texto, elas nos apontam para algo firme e duradouro, enraizados e edificados. A palavra de Deus provoca esse efeito e torna possível esse modo de vida em Cristo. Ou seja, a nossa vida nesta terra, ela tem que estar enraizada e edificada
somente pela palavra de Deus. Eu queria desafiar a igreja para colocar o seu acho, o eu suponho, o eu penso no seu bolso. Desligar-se desses termos, porque são termos que o separam da verdade bíblica e da verdadeiro sentido da palavra de Deus para a nossa vida. Quando nós dizemos eu acho, eu penso, nós estamos a pressupor a palavra de Deus. Estamos a colocar um ponto de interrogação. Será que? Você está a entender? Então retire esses termos da sua vida. Talvez sejam esse um dos maiores passos que nós temos que dar. Mas o primeiro passo que nós temos que dar é andar nele. Andar em quem? Em Cristo. Como? Como Ele andou. O mundo tem passado por grandes mudanças. O ser humano, à medida que o mundo vai sendo modificado, e nós vemos isso pela história, possivelmente na Idade Média, se alguém dissesse que haveria carros movidos a gasolina, a gasóleo, a gás ou a hidrogênio, eles metiam logo essa pessoa no manicômio. Se na Idade Média dissesse, já não é preciso pombinhos, nem cartinhas, agora o telefone dá e até podemos mandar mensagem e tudo, eles chamavam loucos. O mundo vai sendo modificado. E o mundo, ao se modificar, ele tem buscado ocupações a mais daquilo que deve. Eu, quando estou a falar aqui no mundo, eu estou a falar em si. No homem, na mulher, na pessoa, no povo. Eles têm buscado, nós temos buscado ocupações a mais. E normalmente temos-nos preocupado ao extremo devido a inúmeras tarefas no dia. A sua vida passou a ser uma rotina, uma coisa monótona. Levanta-se de manhã, lava-se, toma um pequeno almoço, vai para o trabalho, almoça, vem do trabalho, faz o jantar, cuida dos filhos, lê a Bíblia, ora e deita-se. Sempre assim, todo dia. Uma coisa monótona. Uma pasmaceira, uma mesmice. E o que eu quero dizer hoje é que a palavra de Deus tem a virtude e tem o poder de nos dar novidade de vida. Nos retirar da mesmice. Porque a monotonia não é de Deus. Não está enquadrado nas verdades bíblicas. A monotonia é antibíblico. Porque a pessoa se acomoda e vai deixando de andar. Deixa de se importar. Esta rotina, pensamos nós, que não pode ser quebrada, pois não podemos deixar para outro dia aquilo que temos que fazer hoje. E já diz o velho ditado português, não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. Eu faço uma pergunta a todos os que me ouvem hoje, neste lugar, e a você que está lá em casa. Será que ainda sobra tempo para Deus? Já pensou nisso? Já pensou naquelas donas de casa que, infelizmente, não têm um marido como eu? Que faz um almoço, faz um jantar. Que cuida de algumas coisas da casa. Algumas, não todas. E está o meu filho também que me coajuda a essas coisas. Portanto, já ouvia mais a vida da minha esposa. Isso é um privilégio para qualquer mulher. Mas existem aquelas mulheres que não têm essa felicidade de ter um marido deste calibre. Então ela tem que cuidar da sua casa, da comida, dos filhos, tem que cuidar do miserável do marido que só faz é estar no sofá a ver a bola. Tem que cuidar da sua própria vida e por vezes até trabalha. E ela chega ao finalzinho do dia e diz, Deus, só pela tua misericórdia é que eu vou orar. Mas ela só vai orar, ela não faz mais nada. Dia após dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, sempre a mesma rotina. Será que essa pessoa tem tempo para Deus? Será que sobra tempo para Deus na vida dessa pessoa?
Quando muitos ouvem esta pergunta, dizem assim: não, ainda é cedo. Há tempo para Deus, mais para a frente, quando eu estiver mais desafogado, quando eu não tiver que pagar tanto, ou trabalhar tanto para pagar a minha casa, o meu carro, logo aí eu vou arranjar tempo para Deus. Tenho muitas outras coisas, pastor. É muito difícil para mim deixar de fazer as coisas de rotineiras da minha vida cotidiana e sentar-me no sofá e ler um bom livro evangélico, um bom livro de estudo, ler 1 ou 2 capítulos da Bíblia. Para mim não, é impossível, não passa para mim. Neste momento não. Quem sabe, num outro dia. Outros me dizem assim: sabe, você me entende, não é? Eu não quero ir já, porque eu não quero ir na empolgação do momento. Eu quero ir para casa e mastigar a coisa e então vou. Hoje não, porque ainda é muito cedo. Quantas vezes nós ouvimos isso? Este texto claramente diz que o desejo de Paulo para a igreja de Colossos era um progresso espiritual. Colossos estava a ser perseguida, Colossos estava a ser invadida por falsos profetas, falsas doutrinas, falsos costumes. E Pedro sente o desejo de escrever esta carta para que a igreja de Colossos empreendesse uma caminhada espiritual de santificação. Se repararem, ele está se referindo à igreja de Colossos. E eu disse igreja, eu disse membros, irmãos, pessoas que frequentam a igreja. Ele diz a um cristão: anda em Cristo, edifica-te em Cristo, enraiza-te em Cristo. Será que há necessidade de dizer a um cristão essas coisas? Claro que há. Eles são os piores, muitas vezes. Há necessidade do cristão saber estas verdades. Porque existem muitos, infelizmente, que são cristãos há vários anos, mas não andam em Cristo, não estão enraizados em Cristo e não estão edificados em Cristo. Eles andam na glória dos homens, no louvor dos homens, eles estão enraizados nos desertos, nas areias do deserto, sem riachos por perto, sem água para suster as suas raízes, e eles edificaram toda a sua estrutura de vida cristã em cima de uma duna de areia. Isto passa-se nos nossos dias, não é só lá em Colossos. Isto indica que muitos estão no nosso meio, muitos dos que estão no nosso meio, e eu tenho a oportunidade de já ter visto isso, eles estão desligados. Eles estão lá, mas estão em stand-by. A qualquer momento pode ser que aquele clique do comando eles acendam, mas por enquanto estão em stand-by. Mas vivem uma vida de igreja. Não falham a culto nenhum. Participam das atividades da igreja, mas nas questões básicas do enraizamento e edificação da sua vida, eles estão em stand-by. Não estão andando em Cristo. E por isso a primeira atitude de quem tem um objetivo de crescimento espiritual, e eu creio no fundo do meu coração, e essa é a minha expectativa esta manhã, é que você tenha realmente um desejo de crescimento espiritual. Porque eu estou falando de crescimento espiritual. Andar nos 5 passos que eu lhe vou falar, o objetivo final é crescimento espiritual. Não porque você seja super espiritual, mas para que você viva uma vida melhor, uma vida equilibrada, mais estável, mentalmente, psicologicamente e espiritualmente também. Em Gênesis 17:1 diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Se você reparar, Deus ainda não tinha mudado o nome de Abraão. Abraão ainda era Abrão, pai elevado.
Deus ainda não tinha mudado. Isto quer dizer que Abraão estava iniciando a sua trajetória na fé. Era novato. Era, como dizem às vezes na gíria do meu trabalho, era maçarico. Mas Deus diz-lhe: anda em minha presença e sê perfeito. Você não pode ser perfeito se não andar na presença de Deus. Você não pode ser um cristão fervoroso. Você não pode não pode conhecer Deus se não andar na sua presença. Você não pode alcançar a santificação e, por fim, a glorificação se você não andar na presença de Deus. Mas Deus convida-o a andar na presença dele. Não é de estranhar que desde os primórdios, desde o princípio, o homem tentou andar com Deus. Desde a queda e, consecutivamente, desde o aparecimento da humanidade, o homem é um ser religioso. De qualquer forma, o homem é religioso por natureza. O homem precisa de um Deus. O homem precisa de algo para adorar. O homem não se completa a si mesmo. E por isso é que há tantos ídolos, há tantos clubes de fãs. Porque o homem precisa de algo. Mesmo os ateus, que dizem que não acreditam em Deus, mas eles baseiam a sua vida em outras coisas. Em cantores de música, em atores de cinema, em clubes de futebol. Você está a entender? O homem, por natureza, precisa de algo para o encher. Não é por acaso que alguém disse que a nossa alma é um grande buraco onde só a presença de Deus pode preencher. E o homem anda efusivamente procurando preencher esse buraco. E muitas vezes para o lado errado, nunca para o lado certo. Mas o homem, desde o princípio, que o homem tentou andar com Deus, mas não da forma como Deus queria, mas da forma como o homem queria. Mas mesmo que o ser humano tentasse, seja da forma como Deus queria, ou seja da forma como o homem queria, havia um problema aqui. Um problema grave. Um problema de separação. O pecado. O pecado. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades aqui é pecados, é transgressões, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, 1 e 2. Isaías nos fala: Israel abandonou o seu Deus. E não foi só Israel, foi toda a humanidade. Por isso é que Paulo nos fala lá: estando vós mortos nas vossas ofensas e pecados, ele vos vivificou. Teve que partir dele a iniciativa, porque por nós próprios, por nosso mérito, por algo externo a Deus, ou externo de nós a Deus, nós nunca iríamos conseguir quebrar a barreira da separação. A separação devido ao pecado, ela se tornou tão impenetrável como o firmamento entre o céu e a terra. Jamais alguém conseguiu penetrar no firmamento e passar para o lado de lá. Nunca ninguém conseguiu, nem nunca ninguém vai conseguir, isso vos garanto. A NASA pode estudar o que quiser, porque ela nunca vai passar. E ela sempre apelida aquilo que está para além como o buraco negro, porque eles não têm mais explicação para dar. Mas, espiritualmente falando, o nosso pecado é o firmamento entre o céu e a terra. É a separação. Foi necessário Cristo vir ao mundo para nos mostrar
o caminho para andar com Deus. Tudo nos leva a uma caminhada. Mas essa caminhada não é feita individualmente, solitariamente, isoladamente. A caminhada tem que ser a igreja na sua totalidade, na sua comunhão. Mas mesmo assim existe um outro elemento que tem que ir connosco. Cristo. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ele disse o quê? Eu sou o caminho. E caminho serve para andar. Eu sei que existem vários caminhos. Eu sei que existem várias opções. É muito difícil para uma pessoa, para um ser humano, ter uma opção só na sua vida. Geralmente, no mínimo, tem sempre duas opções. Então, no mínimo, você vai ter sempre dois caminhos. Deuteronômio, capítulo 30, diz: eis que convoco os céus e a terra como testemunhas contra vós, em que vos coloca à vossa frente. E quando ele diz vossa frente, é no vosso caminho, no vosso andar, na vossa vida, o bem, o mal, a vida e a morte. Porém, escolham a vida. Portanto, Deus nos dá um caminho para andarmos. Ele é o caminho, andar nele. O caminho para andar nele está revelado em Cristo, quando não tentou ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumindo a forma de servo, para que nós que almejamos um crescimento, andemos como Ele andou. Eis o segredo. Eis o segredo. Talvez o maior segredo da história da humanidade. Existem canções que é amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. Você conhece esta canção? Mas o significado base, o principal, eles não o cantam, eles não o seguem, eles não o praticam. Porque qual é o segredo? Andar como Ele andou. Amar como Ele amou, viver como Ele viveu, falar como Ele falou. Então o segredo é este. Para andar em Cristo, você precisa, em primeiro lugar, de conhecer quem é Cristo. Amém, igreja? Este é o segredo. Ele é o espelho. É nele que a igreja deve se refletir. Deixemos-nos de hipocrisias, meus queridos amados irmãos. Deixemos-nos de coisas de homem. Há muitos que dizem que os métodos são bons. Eu também concordo. Mas concordo mais ainda quando Deus diz assim: eu gosto é de melhores homens e menos métodos. Eu gosto é de corações adoradores, em espírito e em verdade. Eu gosto é daqueles que se entregam a mim na sua totalidade e me deixam trabalhar. Os homens de hoje adoram a Deus, mas na altura de fazer algo, eles dizem: Deus, está a descansar, Deus. Não te canses, que eu também sei fazer. Deus não se cansa. Deus não dorme, Deus não descansa, Deus não precisa de comer, Deus não precisa de beber água, Deus não precisa de nada. O que Deus precisa é de ocupar o seu lugar. Mas a qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Guarda o quê? A palavra do pastor? A palavra da igreja? A palavra de Deus. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus, está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele, e aquele que diz que está nele, também deve amar, andar como ele andou. 1 João 2, versos 5 e 6. Segundo ponto, não só andar nele, mas estar radicado ou enraizado. O significado da palavra radicado quer dizer criar raiz. Amém? Criar raiz. Você conhece de botânica, sabe que uma árvore, uma planta, qualquer coisa que seja plantada na terra, ela não vai subsistir
se ela não criar raiz, é a raiz que lhe dá sustento, dá-lhe suporte e também, por outro lado, o traz os nutrientes necessários para que a árvore ou a planta cresça. Sim ou não? Então o cristão também tem que ser assim. Enraizado, sustentado, suportado e alimentado por Cristo. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda a vara que em mim não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. João, capítulo 15. Eu só li o verso 1 e 2, mas se você quiser ler até o 16, ele vai continuando. Ao contrário de Israel de então, lá atrás, e não só o de Israel de então, o de hoje, de todo o povo descrente que são a falsa vinha, ao contrário desses todos, Cristo é o verdadeiro, Cristo é a vinha boa, Cristo é o vinho novo. E Ele diz: permanece em mim, para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. O que é que Jesus estava aqui dizendo com o fruto permaneça? Não basta só andar nele, também temos que fazer mais alguma coisa. Não apenas em obras santas, mas em amor e testemunho, conquistando novos discípulos. Amém? O grande erro das igrejas evangélicas, e por isso é que eu digo, baseado na palavra, claro, nunca poderia sair de mim, porque de mim não sai nada bom, mas eu digo, quando alguém vem a Cristo e aceita Cristo como Senhor e Salvador, eu digo à pessoa que o trouxe: agora é teu discípulo. Porque o grande erro das igrejas evangélicas é evangelizar descomunalmente. Pronto, já fiz a minha palavra, o Evangelho foi proclamado. E o resto? E onde é que está o acompanhamento espiritual? Onde é que está a grande comissão? E fazei discípulos. Não é só ir e pregai, é ir, pregar e fazer discípulos. Conquistando novos discípulos. Isto é fruto. Um outro fruto que é preciso desenvolver na nossa vida é neste conceito. Embora os cristãos já estejam purificados pelo perdão de Deus, e eu creio que sim, todo aquele que aceita Cristo é purificado pelo perdão de Deus, eles necessitam diariamente de arrependimento e crescimento espiritual. Então, todos os dias tem que haver arrependimento. Alguém escreveu assim, uma explicação, e eu concordo plenamente. Mas alguém escreveu assim: porque é que Deus renova as suas misericórdias a cada manhã? Porque nós pecamos a cada manhã. Você não vale nada como eu. Você é um pecador, réus, miserável. E você necessita, você carece da misericórdia de Deus. Por isso é que diariamente o arrependimento tem que estar nas nossas vidas. E o crescimento espiritual, como é que faço isso? Meditando e orando. 3 coisas que não podem se desarraigar de nós. Esses são os nutrientes que as nossas raízes vão buscar para o nosso crescimento. Limpos pela palavra. Somente pela palavra. A estrutura da nossa vida é a palavra. Porque a palavra é que nos limpa, a palavra é que nos liberta, a palavra é que nos salva, a palavra é que nos renova, porque o conteúdo da palavra é Cristo Jesus. Por isso é que nós andamos nele, na palavra dele. O segredo para estar enraizado em Cristo é guardar a sua palavra. Como é que você pode guardar a palavra de Cristo se você nem Bíblia tem? Como é que você pode guardar a palavra de Cristo se você tem a sua Bíblia só a cheirar a sovaco? Vem debaixo do braço para a igreja e vai debaixo do braço para casa, e quando chega a casa é guardada até o próximo culto.
palavra dói, não é? Ela nos desconforta. Pastor, como é que o pastor sabe isso? Porque eu sei, eu já fiz igual. Somos todos iguais. Todos diferentes, mas todos iguais. Temos todas as velhas manias. Guardar a palavra é conhecer a palavra, é ler a palavra. Terceiro ponto, terceiro passo. Já vimos andar nele enraizados e edificados. E esta palavra aqui, ela traz-nos a ideia de uma fundação de um prédio. Amém? Praticar a palavra de Deus, não só conhecer, guardar, mas praticar. A Bíblia diz, não sejais somente ouvintes, mas praticantes. Porque as coisas se conjugam. Você só ouvir é a mesma coisa que eu estiver a encher um bidão de 5 litros de água. Há um ponto que ele vai transbordar, mas não tem utilidade nenhuma. Há necessidade de ouvir e praticar, e ir-se renovando. E isso dá-se um crescimento. Quando você menos pensa, você está crescido espiritualmente. Você já domina melhor a palavra. Porquê? Porque você aguarda, a ouve, a medita e a pratica, coloca em prática. Você vê resultados da palavra de Deus na prática da sua vida. Dá para entender isto? Amém? Praticar a palavra de Deus é um exercício diário para se obter uma edificação sólida. Eu vou tocar num ponto que muita gente não gosta. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Sobre quê? A rocha. E desceu a chuva e correram os rios, e assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Se nós entendemos um pouquinho do significado das palavras que Jesus proferiu, nós vamos entender o significado desta parábola. Jesus está contando uma parábola. E ele está dizendo, vocês querem saber como é que é o reino de Deus? Vocês querem saber como é que vocês devem andar? Então procurem edificar a vossa vida. A casa aqui é a vida, a vossa vida. A vida física, espiritual, material, psicológica, mental, por aí fora, por aí fora, por aí fora. Tudo isso não é só a vida espiritual, meus amados. É lá no seu trabalho, é nos seus relacionamentos, é na sua família, é na sua casa. Tudo isso, tudo o que diz respeito à sua vida, ele tem que estar edificado sobre uma rocha. E quem é a rocha? Jesus, ao fim de confrontar Pedro, perguntando-lhe 3 vezes se ele o amava, ele diz, bem-aventurado és tu, Simão. Porque nunca mais chamarás Simão, esta tradução não é bem assim, mas eu estou parafraseando. Nunca mais te chamarás Simão, mas Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e te entregarei as chaves dos céus, e os portões dos infernos não prevalecerão contra a minha igreja. Se nós formos ver no grego original, há aqui 2 significados para a pedra proferidos por Jesus. Quando Jesus diz, tu és Pedro, no grego é Petros. Petros é um bocado de pedra, é uma lasca de pedra. Não é uma rocha, é uma pedrinha. Você está a perceber? Quando ele diz, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a palavra é Petra, que quer dizer rocha. Amém? Então a Igreja de Cristo está edificada sobre a rocha que é Jesus. Jesus é a rocha, é o plano de fundação de toda a sua estrutura, toda a sua Igreja e da sua vida também. Quando Jesus explicou esta passagem, o contexto dela, onde Jesus estava inserido, era deserto. Lá era um deserto, onde ele explicou esta passagem, era um deserto. E para eles perceberem, ele depois vai dizer, e o outro insensato edificou a sua casa sobre a areia, vieram as chuvas e os ventos, e foi grande a ruína daquela casa. Mas ele estava ensinando que era preciso cavar muito fundo para alcançar a rocha sólida.
Porque naquela região é só areia. Era necessário fazer um grande buraco para encontrar uma base de suporte para se construir uma casa, literal. Então, para se viver no Evangelho, é necessário que se cave fundo para se encontrar a rocha sólida. Porque o Evangelho superficial e esses evangelhos que andam para aí pregando, eles são autênticas dunas de areia, que hoje estão aqui, mas vem a noite e o vento e passam para o outro lado. As dunas de areia no deserto nunca estão no sítio, sabia? Elas transitam de um lado para o outro conforme as correntes e os ventos. Assim é os evangelhos e os cristãos ao sabor dos evangelhos superficiais. Quando não é um evangelho de rocha sólida, um fundamento firme, você vai ao sabor dos ventos. Diz já Paulo, ao sabor de todo o vento de doutrina. Esse vento que Paulo fala é a deslocação das dunas do deserto. Então, o cristão que não esteja solidificado, edificado sobre a rocha, ele é como as dunas no deserto. Hoje está aqui, amanhã já está ali, e depois da amanhã não sei, depende do vento, depende da doutrina que for ouvida. Você está a entender? Estou falando sério. Eu estou falando sério. Você sabe porque é que muitos cristãos sofrem? É porque estão ouvindo e vivendo evangelhos superficiais, autênticas dunas de areia. Só é bom para aquela altura, para aquele momento. Mas passado o dia, eles vão ter a triste desilusão e a triste visão que mudaram de sítio. Continuam em cima de uma duna na mesma, mas noutro lugar. Os instrumentos para cavar ou seja, para viver um evangelho sólido é necessário cavar fundo, na rocha sólida, encontrar Jesus na rocha. E para isso é preciso utilizar alguns instrumentos. Prática da palavra, oração, o jejum e uma vida em comunhão com Cristo. Estes são os 4 instrumentos que você vai utilizar para cavar as areias até encontrar rocha. Sabendo nós que quando encontramos rocha, o fundamento é firme. Vêm as tempestades, vêm os ventos, vem a chuva e eles não serão abalados. Há muitos pregadores e muitos pastores e muitos irmãozinhos até. A minha mãe é uma delas, mas eu já ensinei que ela não deve falar assim. Que dizem que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita e não serei abalado. Não é abalado, não é abalado. Quem é que disse assim? É abalado de que maneira? E depois firmado nesse evangelho de duna de areia, porque não percebe o contexto do versículo, nem o que ele quer dizer. No dia seguinte acontece um fenómeno, frustração, desânimo. O pastor é um mentiroso, prega coisas que não interessam. Mas quem é que foi surfar nas dunas de areia? Foi o pastor ou foi o cristão? Entende? Tudo isto por causa dos evangelhos superficiais. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei abalado quando você estiver firmado na rocha que é Jesus. Agora, enquanto você andar a surfar na sua prancha de surf, de duna em duna, você vai cair, você vai sofrer, você vai desanimar. 4º passo: andar nele, enraizado, edificado, confirmados na fé, tal como foste instruídos. É permanecer inabalável naquilo que é instruído, sem dar ouvidos a heresias com a qual o joio tenta implantar suas igrejas.
Antigamente, naquele tempo, quando alguém queria mal ao outro, e como a economia deles era a agricultura e a pecuária, e eles plantavam muito trigo para terem o pão e para darem ao gado também. E então, se alguém quisesse mal a alguém, eles iam de noite e plantavam joio, semeavam joio misturado com o trigo. O trigo já estava, a semente do trigo já estava, eles chegavam lá e lançavam joio. O joio é uma erva semelhante, é igualzinho ao trigo. Só que enquanto o trigo é doce, o joio é amargo. Então as heresias, os erros, as pregações compostas sobre experiências humanas, e você sabe que tirar um texto do contexto é pretexto. Tirar um texto do contexto é um pretexto. É um pretexto para quê? Para não dar conhecimento porque não conhece nada da palavra de Deus. Heresias, erros, pregações, mensagens baseadas só em experiências humanas. Eu digo-vos para fazerem isto porque eu sei, eu já vivi, e a Bíblia vai ficando para trás, vai ficando esquecida. Muitas vezes lê-se um versículo ao início da pregação e começa-se a divagar e nunca mais se retorna ao versículo. Eu já ouvi pregações, meus amados irmãos, que eu pensei assim, bom, o versículo é bom. Se o versículo é bom, a pregação vai ser ótima. Eu perdi-me mais para o pastor que estava pregando. Porque eu já nem sequer me lembrava qual foi o versículo que ele falou. Está entendendo? Isto não dá confirmação na fé. Isto não dá instrução. Por outro lado, existe um grave problema dentro das nossas igrejas, dentro das nossas vidas, e eu queria que você tomasse atenção a isto. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu estou a ler 1 Coríntios 15, verso 33 e 34. No verso 34 diz assim: vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, e digo por vergonha vossa. Paulo está falando para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, a gente sabe, eu não vou entrar em pormenores o que era a igreja de Corinto. Mas a igreja de Corinto era extremamente iníqua. Paulo irritou-se bastante escrevendo as suas 2 cartas aos Coríntios. Na sua maneira mansa e amor, mas ele, analisando bem as palavras e os pensamentos de Paulo, ele estava irritado com a igreja. Porque a igreja fazia tudo aquilo ao contrário às coisas de Deus. E ele diz: não vos enganeis, as más conversações. O que é isto? É aquilo que muitas vezes nós fazemos. Porque há um provérbio que diz que é falta de educação estar calado e não participar de uma conversa. Eu digo-lhe que esse provérbio está totalmente enganado. Porque muitas vezes nós entramos em conversas para fazer jeito e prejudicamos a nós e prejudicamos aos outros. É preferível que você esteja calado. Provérbios nos diz que o silêncio é o segredo do corajoso. Amém? Fique calado muitas vezes. É preciso você ficar calado. Em Coríntios 5:6, 1 Coríntios 5:6 diz: não é boa a vossa jactância, ou seja, o vosso louvor. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Em Gálatas 5:9 ele vai outra vez falar nisto. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Nós sabemos o que é o fermento. Nós sabemos o que é que o fermento faz a uma panela cheia de farinha e água. Passado pouco tempo, a reação química do fermento, ela está levedando a massa, está azedando a massa. O termo levedar é azedar. A massa azeda. Então o que é que Paulo está aqui falando? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Porquê é que ele foi falar nas conversações?
Os textos relatam que aquele que almeja viver piedosamente deve ter cuidado com as más influências, pois elas corrompem os bons costumes. Quais são estes bons costumes? A firmeza na palavra de Deus. Meus amados, eu sei, meus amados irmãos, eu sei quão difícil é viver neste mundo. Eu sei quão difícil é manter um relacionamento fora da igreja. Mas será acaso que eu vou me isolar? Não. A Bíblia não diz que eu me devo isolar. Isto é lá nas seitas norte-americanas, que eles compram grandes quintas, grandes ranchos, cercam aquilo, isolam-se lá dentro, são autossuficientes, têm água, têm luz, têm plantação, têm gado e não saem lá para fora para não se contaminar. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina para falarmos ao mundo, para refletirmos a glória de Deus ao mundo, porque nós somos o sal, a luz do mundo e o sal da terra. Portanto, eu não posso isolar do mundo, mas eu tenho que ter cuidado como eu lido com o mundo. Eu não posso fazer jeitinhos. Eu não posso ser condescendente. Isso é sincretismo. É misturas. Eu não posso misturar. Eu sou trigo. Eu não posso misturar com o fermento. Amém? Deve ter cuidado com os influentes, pois elas corrompem os bons costumes. Imagine uma parede sólida sendo atingida por fortes golpes de marreta. Se não houver uma intervenção, logo essa parede, por mais sólida que seja, ruirá e cairá por terra. Amém? Ela pode ser muito sólida. Você pode estar muito bem enraizado, muito bem edificado, você pode andar em Deus. Mas se você for na onda das más influências, a onda das más conversações, os diálogos que não interessam para nada, essas coisas que se escreve no Facebook, passe para baixo, nem comente as coisas que deve comentar e deixe o resto, essas eu nem sei o adjetivo que ia dar a isso. Porque elas vão corromper os bons costumes. Elas são marretadas na sua parede. E se não houver intervenção de Deus, se não houver intervenção da palavra, ela vai criar rachas. E essas rachas vão se tornando cada vez maiores até que você cai. Esta metáfora do fermento, ela mostra o traiçoeiro poder da corrupção por trás de um aparente erro. Pastor, mas foi só uma conversa de circunstância. E quantas conversas de circunstância você já andou metido? Quantas vezes você já deu ouvidos a pessoas que não deve dar ouvidos? Quantas vezes você abriu a sua boca, entrou em conversações que não devia ter entrado? Só para fazer jeitinho. Vale mais passar por mal educado e estar calado. Porque quando eu estou calado, quando eu não interfiro, eu não me corrompo. Este provérbio também é aplicado a uma falha moral ou a maus costumes. Existem falhas que nós praticamos no nosso dia-a-dia, que nós pensamos em nós próprios. Não, mas isto não é muito grave. Não é muito grave. É grave, mas não dá muita interferência. Não interfere muito com a nossa vida. Pois é. Mas é que falha atrás de falha, falha atrás de falha, falha atrás de falha, é como uma marreta dando pancadas na parede. Há um dia que ela vai rachar. Em teologia, diz-se que um pequeno erro, no princípio, se tornará grande no final. Só basta entrar. Entrando, você precisa de uma intervenção. Uma ajuda que vem de Deus. Por isso, desligue-se das más companhias e Deus o ajudará a se fortalecer. Eu não estou a dizer novamente que você se deve isolar, mas você deve escolher. Pastor, mas eu preciso de pregar a salvação. Muito bem, faz você muito bem. Pregue e afaste-se. Em primeiro lugar, você, a única sua missão é abrir a boca. Não é por mais que você diz que a pessoa se vai salvar ou não.
Porque a partir da altura que você prega a palavra, a seguir é a ação do Espírito Santo. Porque é Ele que convence, não é você. Portanto, você pregou, agora afaste-se um pouco, dê espaço ao Espírito Santo para trabalhar e não se contamine, porque muitas vezes nós queremos ser tão zelosos com Deus que caímos nos laços do diabo. Muitas vezes nós vemos pessoas com graves problemas gravíssimos, e nós interagimos com elas com o único sentido, e é um sentido louvável. Eu vou lá e não a vou largar até que ela se salve. O problema é que você está a confiar nos seus próprios meios e não deixa a ação do Espírito Santo atuar na vida dessa pessoa. E quando menos você espera, você está entrelaçado nos mesmos maus, ou pior ainda, que essa pessoa está. Não pode ser um cego guiar outro cego. Antes, cairão os dois no mesmo abismo. Entendeu, igreja? Quinto e último passo para terminar, e eu estou fechando esta mensagem. Crescendo em ações de graças. Olha que não é boas ações. Você ouviu o que eu disse? Crescendo em ações de graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. 1 Tessalonicenses 5, capítulo 18 e 19. Paulo já tinha alertado o povo da Tessalónica para que a santificação era a vontade de Deus para o seu povo. A igreja de Tessalónica estava passando um período terrível quando Paulo escreveu esta carta, porque Paulo fundou aquela igreja, mas ele foi obrigado a sair de Tessalónica. E diz lá em Atos que por 2 vezes ele tentou ir a Tessalónica novamente e o diabo o travou o caminho. Quais foram os motivos, não sei, a Bíblia não diz, mas o coração de Paulo estava fervendo em função desta igreja, porque era uma igreja nova, colocada num sítio complicado, porque era um porto marítimo, sujeito a várias culturas, a várias ideias, e se Paulo estava impossibilitado de entrar em Tessalónica, então a igreja poderia se perder, e os irmãozinhos que lá estavam poderiam abandonar a sua fé e retornar outra vez aos maus costumes. Então Paulo diz, em tudo dai graças. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, não extingais o Espírito. Ele alerta a Tessalónica que a santificação é a vontade de Deus para o seu povo. Esta santificação, e agora abra bem o seu ouvido, é contrário a tudo aquilo que você pensa. Esta santificação pode-se expressar a Deus de algumas formas. A primeira, na alegria, a segunda, na oração e a terceira, na ação de graças. Eu me alegro até nas minhas fraquezas, diz Paulo. Orai em todo o tempo, diz Paulo. Em todas as circunstâncias, em todos os momentos, por tudo aquilo que diga respeito à sua vida. E em tudo dai graças, até mesmo quando não há motivo nenhum para dar graças. 3 elementos que nos levam no caminho da santificação. No caminho da santificação. Apagar o Espírito, que Paulo diz aqui, não extingais o Espírito. Extinguir vem da ideia de apagar, abafar, acabar com o fogo. Apagar o Espírito tem a conotação com o entristecer do Espírito que Paulo fala em Efésios. Nós conhecemos esse versículo. No capítulo 4, verso 30 de Efésios diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Tem uma grande relevância para o contexto bíblico, mas também para o contexto atual. Quando nós sabemos, quando nós temos conhecimento, quando nós aprendemos
que todo e qualquer comportamento que entristeça ao Espírito Santo nos afasta do caminho de Deus, nos afasta do caminho da santificação. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de santificação. Há comportamentos, e você vai ler no verso 31 de Efésios 4, alguns comportamentos, a imoralidade, a cobiça, a ira, o engano, a malícia, a blasfémia, a lascívia. Há vários comportamentos que nos afastam do caminho santo de Deus. E por isso Paulo alerta: não extingais o Espírito, não entristeçais o Espírito. Este é um dos 5 passos que nós temos que dar. Não é pelas suas boas obras, não é por você ser um santinho, não é por você ser manso, não é por você ser humilde, é porque você tem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que o regenera, é o Espírito Santo que o transforma. Você não pode fazer nada sozinho. Ainda tem igreja a ouvir hoje? Imoralidade, cobiça, corações de pedra e escarnecedores são contrários ao caminho santo de Deus. Ter um coração de gratidão, esse é o maior dom que Deus nos deu, porque ele, além de ser dom, ser graça, é a vontade dele. Amém? Foi ele que instituiu um coração de gratidão aos seus filhos. Gratidão aos seus filhos. Que Deus nos ajude hoje, meus amados irmãos, a compreender esta mensagem e a transformar os nossos passos, equacionar alguns pontos na nossa vida. E a minha expectativa, a minha oração, enquanto estava escrevendo este texto, este sermão, era na revelação da transformação da vida da nossa igreja, da vida do povo da nossa igreja. Como pode você pedir a alguém que o acompanhe nos caminhos de Deus, se a sua vida é igual ou pior a que a deles? Eu não estou dizendo isto com espírito crítico, antes pelo contrário. Eu estou dizendo isto com um espírito incentivador para que nós equacionemos a nossa vida e para que nós comecemos a andar em Cristo, enraizarmos em Cristo, edificarmos a nossa vida em Cristo, viver uma vida de ação de graças, baseada na fé. São os 5 passos que nós ouvimos hoje, que nos vão ajudar a mudar alguns pontos da nossa vida. Só assim você vai viver uma vida plena. Só assim você vai viver uma vida equilibrada, uma vida de abundância. Porque se você não organiza a sua vida de forma que ela seja construída com base na mensagem que você ouviu hoje, você vai tanto se enganando a si próprio, está enganando os outros, vai cair na frustração, no desânimo, na apostasia. Pergunta-me assim, pastor, você sabe porque é que as igrejas hoje estão vazias? Eu sei. Por falta de conhecimento, o meu povo morre. Sem conhecimento, está lá em Amós. Sem conhecimento, sem palavra, sem andar enraizado na palavra, o povo morre, o povo sofre, o povo abandona, o povo desanima. Tenho lutado tanto, meus amados irmãos, ao longo destes últimos tempos, e dou glórias a Deus, e Deus tem-me ouvido, e tem concedido, pela sua grande misericórdia, que eu consiga trazer o povo à palavra. Amém? Que eu consiga trazer o povo ao conhecimento de Deus. Muitas vezes nós levantamos o dedo e acusamos os judeus naquela época. Mas uma coisa eu lhes digo, amados irmãos,
Eles podiam andar em caminhos iníquos, mas eles conheciam a palavra. Porque eles começavam a estudar as Sagradas Escrituras logo com 12 anos, eram iniciados nas sinagogas ou no templo. Eles não se afastavam da palavra. Eles não se afastavam das obrigações, das dietas, dos calendários, das festas que era obrigatório ir. Eles tinham sempre um cordeiro ou dois para sacrificar, para imolar, no caso de pecarem, ou para a expiação dos seus pecados, ou do pecado da família. Eles andavam segundo a palavra, embora os seus caminhos fossem como nós conhecemos historicamente. Hoje, amados e amados irmãos, não só andamos afastados da palavra, quando andamos ligados à iniquidade, à vida mundana, à vida fácil, livre como um passarinho. Esse era o slogan do século, do ano 60, a liberdade de expressão. Só que essa liberdade, estamos a pagar um preço muito caro por essa liberdade. A palavra de Deus nos cativa, nos prende, mas é uma prisão saudável. É uma prisão que nos reconforta, que nos exalta, que nos renova, que nos dá segurança. Este é o verdadeiro Evangelho. É o Evangelho que nos prende com cordas de amor, mas que nos dá a liberdade de viver em Cristo, por Cristo e em Cristo. Amém, igreja? Fica a pé. Pai Santo e glorioso Deus, ó Senhor, quão bom és para nós, Senhor, ao falarmos aos nossos corações estas palavras. Porventura desconstruíste muitas vidas aqui hoje. Desalicerçaste alguns alicerces que estavam presentes neste lugar ou nas vidas das pessoas que me estão ouvindo lá em casa. Tu quebraste estes alicerces, estas vigas, estes fundamentos, porque são maus firmamentos, são más vigas, são maus alicerces. Ó Pai, perdoa-nos por tantas vezes enverdarmos por caminhos da nossa própria consciência, da nossa própria vontade, do nosso próprio discernimento, não observando sequer a Tua palavra, o Teu propósito, a Tua vontade, fazendo somente aquilo que nos apetecia, porque era isso que nós pensávamos que era melhor para a nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, tantas e tantas e tantas vezes, meu Deus, Tu ficaste em segundo ou em terceiro ou em quarto plano da nossa vida, onde o Teu lugar é o primeiro plano. Perdoa-nos, Senhor. Derrama sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia e nos livra, Senhor, desse mal, de colocarmos a nossa vida à frente de Ti, da Tua palavra, do Teu caminho, do Teu Filho, do Teu Evangelho. Ó Deus, abre, Senhor, os nossos corações para que nós venhamos a entender a palavra que foi hoje aqui falada, que provém de Ti, provém do alto. Ao levarmos para casa, Senhor, indo mastigando, como quem digere um bom alimento, procurando todos os detalhes, todos os sabores, todos os ingredientes. Faz-nos crescer nesta palavra, Senhor, e ensina-nos a andar nos Teus caminhos. Obrigado, Senhor Santo Espírito, porque nos ajudas a percorrer, a trilhar este caminho preparado, concebido, projetado por Deus desde a eternidade. O caminho da nossa santificação. Duro, muitas vezes quase impossível, mas alcançaremos a glorificação. Em Teu nome, Jesus,
para a tua honra e para a tua glória. Amém. Glória a Deus.